Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. É a palavra de Deus. Jesus conta uma história em Lucas capítulo 10 sobre o bom samaritano. Todo mundo conhece essa história, não é? Bom samaritano. O bom samaritano é porque um samaritano fez uma boa ação. A gente conhece bem essa história. Ao invés de um sacerdote ou de um levita fazer uma boa ação a um judeu que tinha sido assaltado e espancado, quem fez a boa ação foi o samaritano. Um homem foi assaltado, espancado, a gente conhece a história, uma historinha que Jesus conta para responder uma pergunta. Um perito na lei, um fariseu, mestre da lei, perito na lei, chegou para Jesus e perguntou para ele: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta boa de ser feita, não é? Só que ele não tinha intenção de conhecer de verdade aquela resposta. Ele tinha intenção de colocar Jesus à prova. Ele tinha intenção de testar o conhecimento de Jesus. Essa era a intenção dele. O que Jesus fez? Jesus, sabendo que ele era um mestre da lei, ele volta a pergunta para esse perito da lei, para esse fariseu. E ele pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta o que está escrito na lei? Curiosamente, aquele perito na lei responde exatamente o que Jesus tinha respondido a um colega dele pouco tempo atrás. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde para ele: respondeu certo, vai e faz, vai e pratica. Aí aquele perito na lei, que tinha respondido conforme a resposta que Jesus tinha dado a um colega dele, perito na lei, querendo então se justificar, porque não cumpria essa lei que ele disse que era esse o caminho que trilhava, querendo se justificar, ele responde para Jesus isso aí, ó. Mas que ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Por causa dessa pergunta é que Jesus conta a história do bom samaritano. Aí Jesus vai contar: olha, um homem foi espancado, foi assaltado, ficou à beira do caminho, quase à morte. Veio um sacerdote, viu, e ao invés de prestar socorro, deu a volta e foi embora. Logo depois veio um levita e fez a mesma coisa. E então veio o samaritano, que não fala com judeu, que não se dá bem com o judeu. Veio então o samaritano, pegou o homem, colocou óleo, azeite e vinho na ferida dele, tratou, deu os primeiros socorros, colocou aquele homem no SAMU, na mula que ele tinha, que chamava SAMU, carregou aquele homem até a hospedaria, cuidou dele aquela noite toda. No outro dia de manhã, ele deixou aquele homem na hospedaria, repousando, se recuperando, chamou o dono da hospedaria, deixou um pagamento adiantado e disse: olha, cuida dele para mim, que eu vou voltar, quando eu voltar eu acerto contigo as contas. E aí Jesus então volta a pergunta para o perito na lei de novo: qual desses três era o próximo do homem que foi assaltado? E ele responde: o samaritano, aquele que cuidou dele. E Jesus fala: acertou de novo. Acertou de novo. Vai e faz a mesma coisa. Bom, a gente não vai se prender à história do samaritano, a gente vai se prender a essa pergunta: quem é o meu próximo? A intenção dele não era saber quem era o próximo, ele também sabia quem era. Quando ele fez a primeira pergunta: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ou quando ele faz a segunda pergunta: quem é o meu próximo? Ele sabe as respostas. O que a gente aprende aí? Primeira coisa que a gente aprende, irmãos: não basta saber o que tem que fazer. Saber o que tem que fazer não resolve. Se eu não fizer o que tem que fazer, se eu não fizer o que precisa de ser feito, é a mesma coisa que, ou melhor, é pior até eu saber. Porque a Bíblia diz que quando eu sei o que precisa de ser feito e não faço, eu peco. E sou pior do que o incrédulo. Sou pior do que aquele que não sabe o que tem que fazer. Então, saber o que tem que fazer não é
suficiente. Eu preciso de saber o que precisa de ser feito e preciso de fazer o que precisa de ser feito. Então, quando aquele homem pergunta para Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Ele já sabia a resposta, por isso Jesus dá de volta para ele. Segundo a lei, ele precisava de cumprir a lei. Ele resume a lei, ou pega o que Jesus tinha ensinado a um colega dele, e diz, quando Jesus responde, resumindo toda a lei, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ele pega todo o resumo da lei e diz para Jesus, a resposta eu sei, Jesus. A resposta é essa. Mas o que isso resolve na nossa vida? Saber o que eu preciso de fazer. Por exemplo, você vai ao médico e ele fala para você o óbvio. Você está acima do peso. Quem aqui está acima do peso? Está todo mundo no peso, hein? Eu me surpreendi. Pensei que só a Karen que estaria tranquila. Está todo mundo no peso. Ninguém está acima do peso. Vocês são muito mentirosos. Você vai ao médico e ele diz para você o que você já sabe. Você está acima do peso. Você tem que emagrecer 5 quilos. A partir de amanhã, toma aqui uma listinha e te taca uma lista. Segue rigorosamente essa dieta. Você sabe que tem que fazer. Faz. Emagrece. Se não faz, não emagrece. Saber o que tem que fazer não é suficiente. Eu preciso de saber o que tem que fazer e eu preciso de fazer. Eu preciso de cumprir. Então a pergunta é, irmãos, quando Jesus diz para aquele fariseu, mestre na lei, doutor da lei, quando ele pergunta para ele, o que você lê na lei? O que você entende? Jesus está, obviamente, querendo que ele responda segundo a lei. E segundo a lei é, cumpra a lei. A pergunta é, dá para cumprir a lei? Sim ou não? Não. Quem cumpre a lei? Quem vai ser salvo cumprindo a lei? Ninguém. Aquele mestre da lei sabia disso, que ele não era um cumpridor da lei, ele sabia que nenhum ser humano é cumpridor perfeito da lei. Sabia disso? Sim ou não? Sim, ele sabia. Jesus sabia que ele sabia, então Jesus deu essa pergunta para intrigar ele, e ele então entender que o caminho para herdar a vida eterna não tem a ver com o cumprimento da lei, porque ninguém é capaz de cumpri-lo. Jesus estava dando a chance a ele de acordar. Porque o entendimento dele é que ele podia ser salvo cumprindo a lei, mesmo sabendo que não era capaz de cumprir a lei. Mesmo sabendo que sendo transgressor da lei, ele entendia que ele poderia chegar à salvação cumprindo a lei, mas sabendo que não cumpre a lei. Enrolei? Ou você entendeu? Pasmem, não é só aquele fariseu que pensa assim. Muitos religiosos pensam da mesma forma. Muitos religiosos pensam da mesma forma. Pensam que sentar num banco de igreja, cantar uma música, dar uma oferta, ler uma Bíblia, decorar uns versículos, é suficiente para entrar no céu. Não precisa de mais nada, porque eu estou sendo bonzinho, porque eu estou fazendo a coisa certa. Se enganando, porque ninguém é bom, diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Ninguém cumpre a lei, ninguém é capaz de cumprir a lei com perfeição. Nós somos transgressores da lei. Sabe para que a lei existe? Para condenar. Ou você tem dúvida disso? Ela não está para nos absolver, ela está para nos condenar. Para mostrar para a gente que nós somos transgressores dela. Para mostrar para a gente que nós somos pecadores. Então o que Jesus queria quando devolveu a pergunta para ele? E perguntou, o que você lê, o que você entende? Como é que se herda a vida eterna? Ele queria dizer para Jesus, está escrito aqui que eu tenho que fazer certas coisas, mas eu não consigo fazer isso. Era isso que Jesus queria ouvir dele, mas ele tenta se justificar. Então ele faz a segunda pergunta. Novamente ele faz a pergunta com a motivação errada. Uma pergunta boa, mas com a motivação errada. E quem é meu próximo? Ele estava querendo dizer assim, eu não pratico porque eu não sei quem é meu próximo. Eu não pratico porque eu não sei. Se eu soubesse quem era, eu faria, sabia? Mais uma vez ele é hipócrita. Mais uma vez ele tenta fugir da realidade. Jesus dá a ele mais uma chance. De quê? Então, irmãos, o que eu faço para herdar a vida eterna? É uma pergunta legítima, é a pergunta da nossa vida. Não é ser membro de uma igreja.
não é dar uma boa oferta, não é decorar versículos, não é saber dar uma resposta certa na Bíblia, não é decorar personagens da Bíblia, não é ser mestre na Bíblia, ele era mestre na Bíblia. É o quê? O que eu faço para herdar a vida eterna? Primeira coisa, não se justifique. Arrependa-se. Qual que é a primeira coisa quando alguém diz para você que você está errado? E aí, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando alguém chega para você e fala que você está errado? Na lata. O que você faz? Dá a sua justificativa. Mas é porque, o senhor sabe. Não se justifique, irmão. Ele tentou se justificar, e justificando-se, ele perguntou, quem é meu próximo? Eu não sei. Ou eu não sabia. Até hoje eu só não amei Deus de todo o coração, toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e não amei meu próximo, porque eu não sei direito quem é meu próximo. Desculpas. Você olha para essa desculpa e fala assim, mas que desculpinha esfarrapada. E as nossas desculpas diante de Deus? Para aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E quando o Espírito de Deus confronta a gente fica dando as nossas desculpinhas. Quando a gente é confrontado pelo Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus quer? Justificativas? Ele quer arrependimento. Ele quer arrependimento. A palavra de Deus diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Pergunto para você, será que ele falha nesse ministério? Ele é perfeito. Ele é Deus. Algum ser humano vai poder chegar na prestação de contas, no julgamento final e dizer assim, eu não sabia que eu era pecador. Eu não sabia que Deus era justo. Eu não sabia que haveria um juízo e que eu iria ter que prestar conta da minha vida. Algum ser humano vai poder chegar diante do tribunal de Deus e se justificar? Não. Todo mundo sabe. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele é perfeito e o ministério que ele realiza é perfeito. Todo ser humano é por ele convencido do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo iminente. Todo ser humano é convencido por ele, porque ele faz a obra dele perfeitamente, todo ser humano. Agora, nem todo ser humano, ao ser confrontado pelo Espírito de Deus, ao ser convencido por ele de que é um pecador, de que Deus é justo, de que há um julgamento, um juízo iminente, que ele vai ter que prestar contas da vida dele, que ele precisa de um Salvador, nem todo ser humano se arrepende. A maioria se justifica. Passa a vida toda se justificando. Sabe que está em pecado, sabe que precisa de consertar a vida com Deus, sabe que precisa de se arrepender, sabe que precisa de se voltar para Deus, porque está perdido, mas continua se justificando. Continua se justificando, achando que isso nunca vai chegar, isso nunca vai acontecer. Que Deus é bonzinho, e é. Que Deus é amoroso, e é. Está certo quando a gente pensa que Deus é amor, porque é amor. Está certo quando a gente pensa que Deus é bom, porque Ele é bom, Ele é perfeitamente bom. Mas o Espírito Santo me convence de que Ele é justo. O Espírito Santo me convence de que eu vou prestar contas da minha vida ao Senhor. Eu preciso de abandonar o meu caminho torto, como diz Isaías 55. O homem perverso precisa de abandonar o seu caminho, o homem mau precisa de abandonar o seu caminho. Se voltar para o Senhor, que é justo, que é rico em misericórdia, que perdoa. Se eu não me arrepender, se eu ficar justificando, dando justificativas na minha vida e não me arrepender, eu não vou entrar no reino de Deus. A pergunta é boa. O que eu faço para entrar no reino de Deus? A primeira coisa, eu paro de tentar justificar as minhas iniquidades. E passo a confessá-la diante do Senhor, reconhecer que sou um pecador. Quando Jesus pergunta para aquele doutor da lei, o que você entende? Jesus queria que ele procurasse uma resposta na Bíblia, nas Escrituras, na lei, e chegasse à conclusão, mas isso ninguém faz.
Ninguém é capaz de cumprir. Ele queria que aquele homem, ao ser confrontado com a verdade o colocasse numa situação em que ele parasse de dar desculpas esfarrapadas e então se arrependesse. É isso que o Senhor quer da nossa vida, irmão. Primeiro, para que eu possa entrar no reino de Deus. Primeiro, para que eu possa nascer de novo. Se eu não confessar os meus pecados, se eu não confessar as minhas iniquidades diante do Senhor e não pedir perdão por elas e não confessar Jesus Cristo como Senhor da minha vida, não entro no reino dos céus. E como eu disse, tem muito crente, entre aspas, pensando que vai entrar no reino dos céus por mérito, por obras. Esse é um assunto sempre polêmico demais, vou tentar resumir para você. Ele é polêmico, em poucas palavras eu vou resumir para você. Ninguém vai para o céu por mérito próprio. Entendeu? Está resumido. Eu só vou para o céu se eu me arrepender. Eu só vou para o céu se eu confiar minha vida ao Senhor, se eu entregar meu coração a Jesus, se eu abandonar o pecado, confessar que sou um pecador, incapaz de cumprir a lei, incapaz de amar a Deus, incapaz de amar as pessoas. Se eu for capaz de, quando confrontado pelo Espírito Santo, eu parar de dar a minha justificativa e me arrepender para mudar de vida. Senão, eu vou ficar a minha vida toda dando de minhas desculpas e vou chegar diante do tribunal de Deus. E vou ser julgado e condenado por ter rejeitado Jesus Cristo. Por ter rejeitado o perdão de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo por mim. É simples assim. Não é por obras que a gente chega ao céu. Porém, irmãos, quando nós somos regenerados, nós passamos a fazer as boas obras do Senhor. Quando nós somos regenerados, nós passamos a cumprir a vontade de Deus. Quando nós somos regenerados, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados e clamamos o perdão do Senhor e entregamos nosso coração a Jesus Cristo, aí sim nós somos transformados em uma nova criatura, habitados pelo Espírito de Deus e passamos a cumprir a vontade de Deus. Então o que eu estou querendo dizer? A salvação necessariamente produz obras e boas, mas as obras não produzem salvação. Deu para entender? Tem uma enorme diferença nisso. Eu não me esforço para fazer boas ações, para entrar no céu. Mas se eu entrei no céu, a partir daí, eu quero fazer boas ações e faço boas ações, porque agora sou um filho de Deus. Então, meu irmão, não se justifique. Senão você não vai entrar no reino de Deus, não. Se você não entregou o coração a Jesus, a porta ainda está fechada para você. Mas se você entregou o coração a Jesus, então viva essa nova vida fazendo boas obras, fazendo a vontade de Deus. Pastor, depois que eu entrego meu coração a Jesus Cristo, eu preciso me arrepender ainda? Sim, irmão, sim. Eu preciso continuar me arrependendo. Toda hora. Toda hora que eu vacilar, que eu escorregar, que eu cair, eu preciso continuar me arrependendo. Por quê, pastor? Porque eu perco a minha salvação e tenho que ganhar ela de novo? Não, irmão. Ninguém perde a salvação. Ninguém perde a salvação. Se você é salvo, você é salvo. Agora, se você não é salvo, nunca entregou o coração a Jesus Cristo, como é que você vai perder um negócio que você não tem? Costumo sempre brincar, né? Alguém achou meu Rolex aí? Quem achou meu Rolex, me devolve, por favor. Ninguém vai achar meu Rolex, porque eu não tenho Rolex para perder o Rolex. Se eu não tenho salvação, eu não posso perder a salvação, só posso perder aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho, que é dado por Deus, a salvação, Ele não dá por engano, Ele não dá por tentativa, eu não engano Ele, eu não chego chorando diante de Deus, com aquelas lágrimas nos meus olhos, dizendo para Ele, Senhor, eu estou arrependido, sendo que eu não estou arrependido de verdade, e Ele se engana, Ele cai na minha conversa. Isso funciona bem com o papai, com a mamãe, com quem você consegue manipular. Os filhos têm essa habilidade, às vezes a esposa tem essa habilidade, às vezes o marido tem essa habilidade, às vezes
né? Um transgressor tem essa habilidade, consegue manipular o outro com choro, fingindo que está arrependido, mas ninguém engana Deus. Ele dá a salvação, que custou o sangue de Jesus Cristo, para aquele que de verdade se arrependeu. Quem não se arrependeu, ele não dá salvação nenhuma, pode chorar à vontade, de fazer a cena, pode ser o melhor ator do mundo. Ele não olha para os seus olhos, ele não olha para o seu externo, ele olha para dentro do seu coração, e sonda o seu coração e sabe se você se arrependeu ou não. Então, por isso a gente não perde salvação. Mas por que então que eu tenho que continuar me arrependendo? Porque como pecador, justificado, santificado, eu ainda peco. Não é mais minha vida pecar. Não é mais meu estilo de vida pecar. Mas eu peco. Eu tropeço, eu caio, eu resvalo. E todas as vezes que eu cair, que eu resvalar, eu perco a comunhão com o Senhor. E se eu não me arrepender, se eu ficar me justificando, eu não sou restaurado. Mas vai para o céu assim? Vai para o céu assim. Mas perde muito aqui na terra, porque está perdendo a comunhão com o Senhor, a oportunidade de crescer. Perde muito no céu, porque está perdendo a oportunidade de ser útil ao Senhor e investir em tesouros no céu, porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor depois de salvo, com o nosso coração, com amor a Ele, toda a obra que a gente faz, Ele disse que vai nos recompensar. Então eu perco aqui, porque eu estou perdendo comunhão, estou perdendo crescimento, estou perdendo vida, estou perdendo alegria, estou perdendo tudo se eu não sou restaurado. Então, não se justifique, se arrependa. Cada vez que você cair, não fique dando desculpas. Simplesmente se arrependa. Para ser restaurada a sua comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a gente então precisa de voltar a essa pergunta. O que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? Eu preciso de me arrepender e entregar meu coração a Jesus Cristo. Eu preciso de ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E essa é uma pergunta muito importante a ser respondida. Pastor, todo mundo aqui é crente. O crente precisa de se arrepender todo dia para continuar crescendo. Mas essa é uma resposta que só você e Deus pode dar. Aquele doutor na lei pensava que estava salvo. Com muita convicção. Porque ele era judeu. Tinha uma promessa, circuncidado. Fariseu. A elite da religiosidade. As igrejas desse nosso século, irmãos, estão cheias de religiosos que pensam que estão salvos. Eu não sou Deus para julgar você, não tenho pretensão de julgar, não tenho coragem de julgar ninguém, porque quem se coloca nessa posição, se coloca numa posição complicada diante de Deus, então não tem nem coragem de julgar ninguém. Não quero julgar você, mas eu quero que você faça uma reflexão muito séria em relação a essa pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu preciso de deixar o mau caminho. Deixa o ímpio o seu caminho. E o homem perverso. E se volte para o Senhor. Que se compadecerá dele, diz Isaías 55. Se eu não abandonar o meu pecado, se eu continuo agarrado ao meu pecado, tem alguma coisa errada comigo. E talvez seja a minha salvação. E é muito sério. Porque eu posso até me afastar do Senhor sendo salvo, mas eu vou para o céu. Vou perder, estou perdendo aqui nesse tempo, como a gente falou. Vou perder na eternidade galardões que eu poderia ter recebido. Mas se eu estou tentando enganar o Senhor de alguma forma, se eu me acostumei, se eu nasci num berço evangélico, se simplesmente eu me acostumei com o jeito de ser do evangélico, se simplesmente eu me acostumei a falar como evangélico, se simplesmente eu decorei alguns versículos, mas nunca de verdade me arrependi, nunca de verdade coloquei meu coração diante do Senhor e o amei a ponto de abandonar toda a prática do pecado, de largar tudo, de abandonar tudo por Ele,
se simplesmente eu sigo alguns rituais, se simplesmente ser um discípulo de Jesus Cristo para mim é seguir uma religiosidade, é uma religião, se simplesmente eu entendo que vou chegar no céu porque minha mãe me ensinou a Bíblia desde criança, eu conheço as histórias da Bíblia e decorei vários versículos, eu posso estar muito enganado. E essa pergunta só você e Deus pode responder, porque aquilo que está no seu coração, só Ele sonda. E só você sabe se um dia realmente você se curvou diante desse confronto do Espírito Santo com você e você se entregou a Ele, de verdade, e nasceu de novo, só você e Ele sabe. Então essa pergunta que ele faz, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, meu amado? É uma pergunta que realmente precisa ser respondida. E a resposta é: me arrepender, confessar e me entregar a Jesus. Eu sei que o Espírito Santo confrontou cada um de nós, mas eu não sei se cada um de nós entregou o nosso coração a Ele. Isso eu não sei, só Deus. Eu sei que o Espírito Santo confronta porque Ele faz isso a vida toda. É o ministério dEle. Mas a minha decisão é pessoal. A minha entrega é pessoal. Então é importante eu responder essa pergunta. Ninguém cumpre a lei, meu irmão. Ninguém vai para o céu porque é batista. Ninguém vai para o céu porque é membro há 50 anos, porque se batizou há 50 anos. Ninguém vai para o céu porque lê a Bíblia. Ninguém vai para o céu porque ora. Ninguém vai para o céu porque decorou a Bíblia. Você só vai para o céu. Você só herda o reino de Deus se você se arrepender e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Só isso que muda a vida da gente. Por último, meu amado, o que fazer já que eu herdei a vida eterna? Se você não herdou a vida eterna, faz isso agora, nesse culto. Não sai daqui sem entregar seu coração a Jesus de verdade, sem se arrepender dos seus pecados e querer mudar de vida, querer caminhar com o Senhor, querer viver para Ele, confessando Ele como o Senhor da sua vida. Agora, se você já entregou seu coração a Jesus Cristo, e aí, a partir de agora, o que eu faço? Como diz o jovem de hoje, vivo de boa até Jesus voltar. Fica aí curtindo o restinho de vida que eu tenho, numa boa, esperando Jesus voltar para eu poder viver a vida que Ele separou para mim lá no céu. O que eu faço, já que herdei a vida eterna? Essa pergunta o fariseu não fez, porque ele não entregou o coração a Jesus, mas eu estou fazendo. O que eu faço se já herdei a vida eterna? Então eu cumpro aquilo que está na palavra de Deus. É isso que a gente faz. O que eu faço, já que eu sou uma nova criatura? Eu amo Deus. Eu amo o próximo. Eu cumpro a lei. Se a lei se resume em amar a Deus de todo o coração, forças, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, então agora que sou filho de Deus, transformado, eu cumpro a lei. Eu obedeço a palavra de Deus. O que eu faço? Agora que eu tenho a salvação, que eu tenho uma vida nova para viver, eu desfruto dela, irmão. Eu desfruto daquilo que Ele me deu, vida. Eu desfruto desse caminho que é Jesus. Eu desfruto dessa salvação. Eu cresço nessa salvação, como Paulo fala em Filipenses. Eu aperfeiçoo essa salvação que eu recebi, essa vida que eu recebi. Eu quero mais do Senhor, conhecer mais dEle, amar mais as pessoas e cumprir a lei e amar. Eu quero amar o Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero crescer nesse conhecimento, eu quero agradá-lo cada dia, cada segundo da minha vida, cumprindo toda a sua vontade, vivendo para a glória dEle, porque eu sou salvo. Eu tenho liberdade de me achegar a Deus, eu tenho liberdade de conhecer o Senhor, eu tenho liberdade de orar, eu tenho liberdade de entender a palavra de Deus, eu tenho liberdade de ter comunhão com Ele. Então o que eu faço? Já que herdei a salvação, as boas obras.
As boas obras não levam a gente ao céu, como eu disse, mas agora eu posso cumprir a vontade de Deus, eu posso realizar as boas obras, agora eu posso impactar as pessoas com o meu novo ser. O que eu faço enquanto eu aguardo Jesus Cristo voltar? Meu amado, eu me dedico a viver para Ele. Eu me dedico a falar de Jesus às pessoas. Eu me dedico a levar salvação às pessoas. Eu me dedico a abençoar a vida das pessoas. Eu me dedico a ser um instrumento da graça de Deus. O que eu faço enquanto Jesus não volta? O que eu faço com esse Jesus que eu conheci? O que eu faço com essa vida eterna que eu herdei? Já que herdei essa vida eterna, o que eu faço? Eu usufruo dela, irmão. Tem crente que está esperando Jesus voltar para viver. Quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, não em Belo Horizonte, mas eu primeiro cheguei em Lagoa Santa, né? Cheguei aqui em Lagoa Santa, lá em 1989, alguns não eram nascidos ainda. Lá em 1989, nesse frio que está fazendo aqui, eu cheguei dia 31 de julho aqui de 1989, e foi um ano bem frio, parecido com esse, mas se eu não estou enganado, naquela época estava mais frio do que esse frio que está fazendo. Eu me deparei com uma situação muito complicada. A gente, quando eu estou dizendo a gente, porque eu morava com algumas pessoas, servia no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, cheguei, fui morar lá dentro do quartel, dentro do parque, e tinha muita gente que morava lá. Um alojamento grande, muitas pessoas. Cariocas como eu, que viviam a semana toda dentro do quartel, sem sair, dormindo logo assim que acabasse o expediente, para poder o tempo passar rápido, para chegar logo à sexta-feira, para na sexta-feira viajar para o Rio, e aí então ter vida. Vivia no final de semana. Saía do Rio meia-noite, no domingo, chegava às 5 da manhã, 5:30 da manhã na rodoviária de Belo Horizonte, para poder trabalhar na segunda-feira em Lagoa Santa. Vivia sexta à noite, sábado e domingo, de segunda a quinta, vegetava. Por quê? Não quero esse lugar é ruim, esse lugar é frio, não conheço ninguém, quero voltar para o Rio. Só que não dá para voltar para o Rio assim que chega. A média de tempo que você tinha que ficar servindo no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa para voltar para o Rio de Janeiro, para uma unidade do Rio de Janeiro, conseguir uma transferência, a média de tempo eram 10 anos. Você tinha que servir uns 10 anos, a média, para você conseguir ser transferido e voltar para o Rio. 99% dos cariocas faziam isso. Moravam dentro do quartel, não saíam para lugar nenhum, não faziam nada, a semana toda para viver o final de semana. Te pergunto, isso é vida durante 10 anos? Aí conseguia voltar para o Rio e ficava feliz para viver. Isso é vida? Deus já tinha colocado no meu coração que aqui seria o lugar onde Ele queria que eu me estabelecesse. Então eu cheguei, não para viver no Rio, mas para viver aqui. Não experimentei isso, mas eu tinha muita dó daquele pessoal. Tentei convencer alguns a mudar de ideia, mas não tinha jeito. Eles estavam determinados a voltar para o Rio e só viver no Rio. O que isso tem a ver com a historinha que eu estou contando? Tem crente que aceita Jesus e fica esperando o céu para viver. Passa uma vida sofrida aqui nesse mundo. Passa uma vida sem graça, sem alegria, sem prazer. Passa uma vida de derrota aqui nesse mundo, porque esse mundo é cruel, é ruim, não dá para viver, não tem nada para ele. Realmente esse mundo é ruim, é cruel, não tem nada para a gente. Mas irmãos, eu não preciso esperar o céu para viver a vida eterna que Jesus já me deu. Lá a gente vai viver lá em perfeição, em plenitude, em 100%. Mas aqui a gente pode gozar e desfrutar do que Ele tem para nos dar, não o que esse mundo
tem para nos dar, mas porque Ele tem para nos dar. Nossa comunhão, o que eu faço agora que eu herdei a vida eterna? Eu aproveito a vida nova que eu tenho. Eu aproveito a comunhão que eu tenho com o Senhor, me alegro, me regozijo. Todo dia eu acordo e me lembro, esse é o dia que o Senhor me deu, que Ele fez para mim. Vou me alegrar, vou me regozijar nele, vou viver para a glória dEle, vou cumprir a vontade dEle, vou conhecê-lo mais, vou caminhar com Ele, vou fazer as boas obras que Ele planejou para a minha vida. Não se prive de viver a glória, para a glória de Deus. Viva, se alegre, seja feliz, seja alguém animado, empolgado com a salvação que você tem. Tem crente que está triste, tudo está triste, tudo está ruim, tudo reclama, tudo é difícil na vida. Se alegra no Senhor, irmão, você tem vida. E não é qualquer vidinha não, não é essa vidinha que as pessoas têm nesse mundo aí não. Nós temos vida, vida de verdade, vida abundante, vida no Senhor. Nós temos esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa, que cuida da nossa vida, que provê os nossos recursos, e que se a gente morrer, a gente vai para o céu. Então, vive a vida. O que eu faço já que herdei a vida? Já que herdei a vida eterna. Usufruo dela. Seja feliz, meu irmão. Seja feliz. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que Ele é mais do que suficiente para você ser plenamente feliz.